Olá, gente. Como é que vocês estão? Aqui é André Rocha, do canal André Rocha Fogão, para falar nessa edição do Papo de Geral do Botafogo, claro, o mais tradicional do Brasil. Falar sobre Daqui a pouco o Botafogo deve anunciar, em definitivo, a compra do jogador argentino Álvaro Montoro. Desde ontem está essa aí quando o jornalista argentino, né, e o próprio Vene Casagrande noticiaram que o Flamengo tinha tentado embaçar essa aquisição do Botafogo. Alguns torcedores do Flamengo até me mandaram mensagem falando que o Flamengo foi procurado pelo Verisar, só que não foi isso que chegou para nós, né? O Flamengo procurou após o Botafogo ter sinalizado, mas tem uma situação muito clara. O Flamengo, desde que tomou realmente aquele de 4-1 no Newton Santos, incomodou muito o Flamengo. O Flamengo ficou muito incomodado. Haja vista que o Flamengo, por muitos anos, de fato, realidade, ele veio como sendo o número 1 do Rio de Janeiro, em contratações, em jogadores diferenciados, porque embarcava ali tudo, financeiramente. Os jogadores querem jogar em time que possa realmente disputar campeonato, e o Flamengo tinha tudo isso. Como tem ainda, a gente sabe disso. Dinheiro, um grande time, uma torcida realmente de milhões. A gente aqui é muito sincero, mas até nesse momento o Flamengo ele nadava sozinho na piscina. Quando começou a chegar os convidados, né, agora naquele clube, você está sozinho na piscina, sol maravilhoso, a água está geladinha, daqui a pouco começa a chegar os outros, né, sócios do clube. E você já não pode mais nadar de braçada, porque você pode, né, encostar alguém, então você já começa a ficar mais no canto. E é isso que aconteceu com o Flamengo. O Botafogo começou a crescer após, claro, a aquisição de 90% do Botafogo por John Testo. Naquele momento, né, o Flamengo não tinha se ligado ainda, que estava lidando com um milionário, arquimilionário. Então achou-se que o Botafogo, que ele não ia investir tanto assim no Botafogo. Botafogo agora, diga de passagem, Botafogo agora, falta pouco o Botafogo pagar suas dívidas do passado. E tenho certeza, quando a gente fala do John Testo, a gente fala até sobre esse episódio no início de campeonato do ano, ninguém gostou, e os números demonstram isso, mas a gente nunca vai esquecer o que ele fez pelo Botafogo. Claro, ele é empresário, também ganhou com isso, mas olha, só o dinheiro que ele está pagando, aquelas pessoas que trabalharam no Botafogo de alguma maneira, desde o cozinheiro até o preparador físico, até o treinador, ex-jogadores, o Botafogo está pagando tudo. E vai chegar de fato uma hora que o Botafogo vai ficar zero em dívidas. Aí sim, todo o dinheiro arrecadado, todo o dinheiro vai servir para quê? Para fortalecer a base, para fortalecer a dinâmica do Botafogo. Dinâmica. E isso será muito bom. Consequentemente, você fortalece a base, você fortalece o time profissional, o núcleo de profissionais do Botafogo, não é? E assim, isso só tem a ganhar. Só tem a ganhar mesmo. E o Botafogo acabou de contratar profissionais do futebol, né, feminino. Então, assim, outra coisa, pessoal,
dá seu like, compartilha. A gente agradece aqui mais de 200 mil visualizações, tá? Falta você se inscrever. Falta você se inscrever. Ontem eu fiz um conteúdo, né, para outra mídia, falando sobre o Álvaro Montoro, sobre a situação do Flamengo ter tentado embaçar. Já está 14 mil visualizações. Então, assim, o Flamengo nega que tenha tentado embaçar, porque o Vélez que procurou o Flamengo. Mas a história é o seguinte, a história é que hoje o Flamengo e qualquer time sabe que o Botafogo, apesar de não acertar sempre, é o melhor scout do futebol brasileiro. Como não acertou no início do ano, não acertou trazendo o Ran Cruz, não acertou trazendo Natan, não acertou trazendo mais dois jogadores aí. Não acertou. Elias Manuel, que é visível que não tem condições de jogar no Botafogo. Neste Botafogo de hoje, não. Talvez o Botafogo, lá no final da década de 90, sei lá. Só que, aí o que o Flamengo faz? Vamos ver quem o Botafogo vai tentar pegar. Quem o Botafogo tentar contratar, se for garoto, com certeza tem a direção do scout. Aí a gente vai lá e tenta pegar. Foi isso que aconteceu. E mais, ainda ofereceu um dinheiro menor, de menor valor. Então, é por isso, ao fair play, fair play, fair play, fair play nos olhos dos outros é refresco. A verdade é essa. Então não caiam nessa, nem o botafoguense, nem o pessoal do Fluminense, nem os vascaíno, nem os times de fora. Não existe fair play. Fair play. Não existe fair play. Existe sim. Existe a vontade de comandar e de ganhar, de dominar o futebol, de ganhar sempre. Mas o futebol é disputa, futebol é treinar, futebol é movimentação, futebol é paixão. Então, quando acaba isso, acaba tudo. Então, o Flamengo, por muitos anos, de fato, de direito, dominou. Com grandes jogadores, ganhando, de títulos. Perfeito. Agora eu te pergunto, qual é a mudança do Flamengo? Qual é a mudança do Flamengo de jogadores? Eles jogam bola. E Rascaeta, Gerson, Bruno Henrique. Quanto tempo está com esses jogadores? A gente que no Botafogo, eu já falei no outro conteúdo, eu queria que o meu time ficasse, o Botafogo ficasse 2 anos. 2 anos é o máximo, 2 anos. E aí? Mas a gente sabe, é o preço da SAF. O Flamengo está quantos anos com esses jogadores? Sabe de quê? Porque não tem scout. É fraco. É fraco. Então não me venha com essa conversa de fair play. Não venha com essa conversa, porque tentou a mesma coisa com o Thiago Almada. E, gente, agora deixar para lá o Flamengo, que aqui é um canal, a gente fala do futebol, fala 90% do Botafogo. Vou fazer também um conteúdo para falar da seleção brasileira. Já treinou, Ancelotti está aí, eu sou brasileiro, torço pela seleção, torço sim. Botafogo já falou o diretor que Botafogo não vai sair ninguém agora, que vai jogar um Mundial de clubes, mas de fato a gente está preocupado porque a diferença, o que vai decidir toda a temporada do Botafogo vai ser após do Mundial, após Mundial. Por que, André Rocha? Porque a gente vai realmente ter a certeza o que o John Testo quer esse ano. Qual será a base? Porque Igor Jesus, Jair, Cuiabano realmente devem ir para o futebol
inglês. E não fico contra os jogadores. Faz parte do crescimento, faz parte da vida profissional do jogador de futebol. Eles precisam disso. Pela carreira, financeiramente. Mas e aí? A gente nem não pode, não se passa na cabeça você ficar com o Mastriani. Você achar que Mastriani, se ele fosse Mastriani, o Juan, gente, de coração, eu não tenho nenhum problema com esses jogadores. Se eu ver, é ativo do Botafogo, se fizer o gol, eu vou comemorar. Mas o que a gente quer, não tem condições de você disputar uma Libertadores com Juan. Aí sai Juan, entra Mastriani. O que a gente quer? Talvez um campeonato carioca. Carioca, tá naqueles caras lá pra bater cabeça, pra. Tudo bem, tudo bem. Eu sou bem assim. Ó, o cara falou, o Tiquinho tá em reserva do Santos, não tá vindo bem. Mas aqui alguém há dúvidas que o Tiquinho é melhor do que o Mastriani e do que o Juan? O Botafogo armadinho, o Tiquinho reserva. Não falando Tiquinho titular, não. Eu sou o Tiquinho mais de 10 vezes do que os dois. É uma opinião minha. Opinião minha. Então, é isso. A torcida do Botafogo está preocupada com o desenrolar da janela do Mundial. Porque título mundial, gente, aqui é o canal, aqui esse papo de geral, né, esse programa que eu faço agora, o papo de geral, né, eu acho que é um papo aberto. Eu já falei para vocês, será muito difícil o Botafogo ser campeão. Mas eu quero, como torcedor, eu quero que a gente faça um campeonato digno mundial. A gente vai enfrentar o PSG, deu de 5 no Inter de Milão. E jogando bola. Jogando muito bem. Os caras não viram a cor da bola. Não foi aquela, não, o jogo foi. Que dele foi. E 5 por quê? Porque para mim, se fosse um 8. Então é aí. Como é que a gente vai jogar com um time desse? A gente precisa realmente ter jogadores de, de decisão. Que nos chegue para fazer teste. Fazer teste na Carioca. Não lá. Mas vamos esperar o John Textor tem essa aí, tá? Essas conversas com o grego é milionário. A situação ainda, eu acredito, é, eu gostaria que viesse realmente o Cristiano Ronaldo, por que não? Porque, mas tá com 40 anos, um profissional. Ele é profissional do futebol. Ele é profissional. E o que o Botafogo ganharia em visibilidade no mundo todo? Sabe o que é o Cristiano Ronaldo vestir a nossa camisa? O mundo todo vai estar olhando esse campeonato mundial de futebol. E sem devaneios. Eu não sei que John Textor, muita gente fala em porcentagem da Eagle Futebol, mas uma coisa é certa. Está chegando o fim da carreira do Cristiano Ronaldo. E esse campeonato mundial talvez seja o último para ele. Mas uma coisa é certa. Ele é um cara inteligente, Cristiano Ronaldo. E ele sabe, se ele viesse jogar no Botafogo, seria um marco na história. Um time que já teve Garrincha, Jairzinho, Newton Santos, Gerson. O time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. E claro que o Cristiano Ronaldo, claro, chega lá no Google, tem assessores, tem. Ó, vamos pesquisar o Botafogo. Tem a história, Garrincha, tem um título aí, esse título da Libertadores, claro que ele viu. Tem jogadores que jogaram com ele, como Alex Telles. Então, assim, gente, seria fundamental, maravilhoso. Seria muito bom para o nome do Botafogo ficar mais consolidado
no mundo do futebol. Embarca muita coisa. Propaganda, marketing, venda de camisa, sócio. Já um cara que quer chegar e pegar a camisa. E nenhum jogador do Botafogo tem a certeza. É falar, pô, o cara tá chegando aí comigo. É o Cristiano Ronaldo. Ele sabe chegar, ele sabe conversar, ele sabe chegar. Chega humildemente, né? Soberbo. Já tem um treinador português, fala tete a tete. Então, assim, seria ótimo. Mas vamos lá, gente. O Papo de Geral fica por aqui. A gente agradece. Curte o canal, se inscreve, dá seu joinha. Isso é importante para o YouTube entender que a gente aqui está falando de futebol, que aqui é um canal que fala do esporte, mais precisamente do futebol. Estamos juntos.